de câmaras secretas. Glória a Deus. Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Graças a Deus estamos nós aqui. Mais uma oportunidade, mais um momento muito glorioso, um momento marcante em nossas vidas. Um momento de estar, um momento de presença do Senhor. Porque nós sabemos que o nosso refúgio, nós sabemos que o recurso para a humanidade não está no homem, não está nas lideranças humanas, mas o recurso que você precisa está em Deus. E nós sabemos que muitas das vezes são tramados grandes planos para nos afastarmos da presença de Deus. Muitas reuniões são feitas, mas eu quero dizer uma coisa. Eu quero que você acredite que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus nos traz aqui mais uma vez para nos reunir através para que você possa entender que Deus ele está cuidando da tua vida, que Deus tem um grande plano através de você. Então quero trazer uma palavra de esperança para a tua vida, para que as suas forças sejam renovadas e mais um dia. Nós sabemos que o Senhor tem nos renovado dia após dia, o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem trazido esperança. E muitas das vezes quando nós falamos em renovo, nós pensamos que renovo é só quando nós estamos dentro da igreja, nós pensamos que renovo é só quando nós estamos falando em mistério, muitas das vezes renovo é quando nós estamos movidos pelo Espírito. Mas o renovo nos concede mais uma palavra, e eu tenho certeza que é uma palavra do céu, porque ela sai daqui de dentro, ela sai da Bíblia Sagrada, para entrar no meu e no seu coração. Então eu quero convidar você a ficar comigo neste momento. Nós estaremos aqui aproximadamente 25 minutos, meia hora. Nós não vamos estender, mas eu quero ser um canal de bênção para a tua vida. Eu quero que você compreenda que Deus está trabalhando na tua vida através da... Já voltou. Meus queridos, nós demos aqui uma falha na internet, caiu a internet, mas nós estamos aqui novamente. Eu quero que você compreenda que Deus ele está trabalhando na tua vida, que Deus está trabalhando em você através da palavra. E o melhor remédio, o melhor alimento, o melhor fortalecimento que nós podemos ter é pela palavra. Então eu te convido você a ficar conosco, a nos ajudar, a curtir, a compartilhar esta mensagem, a comentar, né? Deixe o seu comentário que você está participando, o seu glória a Deus, o seu aleluia. Isso é importante para nos animar, para nos incentivar e continuar fazendo a obra do Senhor. Agora, se você sentir no coração, não, eu quero fazer algo em prol do reino, e se você deseja compartilhar esta mensagem, eu tenho certeza que Deus estará trabalhando. Eu tenho certeza que mais pessoas estarão tendo a possibilidade de ouvir esta palavra. Então vamos juntos, vamos fazer uma oração neste momento e depois nós estaremos entrando na palavra. Fecha os teus olhos. Soberano Deus, oh Deus maravilhoso, Senhor, aqui estamos nós mais uma vez, Senhor, diante de um propósito, diante da Tua presença. Senhor, aqui estamos nós para cumprir o ID do Senhor, para pregar a Tua palavra. Senhor, eu te peço mais uma vez, nos faça neste momento, ó Deus, um canal de bênção, Senhor, que nos ouve, na vida daqueles que estão participando conosco. Oh Deus poderoso, que a glória do Senhor seja manifestada entre nós, que a glória do Senhor seja manifestada em nosso meio. Oh Deus eterno, faça presente nesta palavra, Senhor, que muitas pessoas sejam fortalecidas neste momento, meu Deus. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Fala conosco por intermédio da Tua palavra, por intermédio desta pregação. Fala comigo, fala com cada um que nos ouve neste momento, meu Pai. Senhor, cura os enfermos. Se houver alguém enfermo, alguém que necessita, Senhor, de uma intervenção divina, Senhor, que enquanto nós estivermos aqui pregando, Senhor, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja abençoando vidas neste momento, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Meus queridos, por esta tarde eu estava dando aqui uma estudada e Deus colocou um texto no meu coração. É muito interessante, meus queridos, porque às vezes no decorrer do dia Deus fala, Deus nos leva a analisar um texto, né? E a gente entende que Deus ele quer falar através daquele texto.
E a gente vai decorrendo e a gente vai compreendendo que Deus, Ele tem um propósito dentro desta palavra. E hoje o Senhor colocou um texto, um versículo no meu coração e eu quero estar aqui compartilhando com você, que está em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 7. Esta história que nós vamos estudar aqui, ela aconteceu lá em Gênesis, mas eu quero vir aqui em Hebreus para que nós possamos ter uma compreensão melhor. Hebreus está lá no finalzinho da Bíblia, após as epístolas de Paulo e antes da epístola de Tiago. Glória a Deus. E aqui é muito interessante que nós vamos entender o assunto já numa obra completa, né? Às vezes, se nós fôssemos direto lá em Gênesis, ficaria alguma dúvida, mas aqui eu tenho certeza que o texto vai nos ajudar a compreender o que Deus tem para você nesta noite. Diz assim, Hebreus, capítulo de número 11 e o verso 7, diz assim: pela fé, Enoque, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não poderia ser visto, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Glória a Deus. Meus queridos, aqui eu estou com uma Bíblia King James, ela tem uma tradução mais abrangente, né? Mas ela não foge nada da palavra do Senhor. Ela vai nos ajudar a compreender melhor aquilo que Deus tem para nossas vidas nessa noite. Meus queridos, então aqui, como eu disse aqui em Gênesis, nós vemos a história, mas aqui nós vemos uma conclusão da história, uma definição. O escritor aos Hebreus, Bíblia, os teólogos, vai nos dizer que é um autor desconhecido e nem um teólogo, nem um estudioso sabe por certo quem foi o escritor. Mas o texto logo já nos chama, o título logo já nos chama a atenção, né? A carta aos Hebreus. Aqui quando fala dos Hebreus, está falando do povo hebreus que converteram a Cristo, converteram o Evangelho de Cristo. Então foi necessário que fosse discipulado. Foi necessário entender a diferença da lei, do tempo da lei, de guardar a lei, de cumprir a lei, com o tempo da graça. Porque em Cristo Jesus se cumpriu toda a lei. Então aqui o escritor, ele nos faz esse período de transição do Velho Testamento para o Novo, do tempo da lei para o tempo da graça. Às vezes você não é um evangélico que está nos ouvindo, às vezes você é um novo convertido, às vezes você não tem uma definição. Mas o Antigo Testamento, ele foi escrito, a sua maioria, né, dentro da lei mosaica. E esta lei ela era diretamente a uma nação, aos israelitas, ao povo hebreu. Então ali, como eles eram uma nação, então era necessário que dentro de uma nação tivesse as suas leis, as suas ordenanças. Então quando nós falamos de lei, não é só uma lei religiosa, mas é uma lei civil, uma lei moral. Então a lei estava debaixo de toda esta lei. Mas em Cristo Jesus, o Senhor, a Bíblia vai nos dizer que ele veio e cumpriu a lei. Mas ali, nos evangelhos em diante, quando o Senhor Jesus inicia o seu ministério terreno, ali ele cumpre a lei. E ali ele prescreve um novo tempo, que nós não era mais salvos pela nossa obra. Nós não seríamos mais salvos pelo aquilo que nós fazíamos, pelas nossas penitências, pela nossa maneira de ser. Mas nós seríamos salvos primeiramente pela graça. Como é a graça? O que é a graça? A graça eu preciso conhecer o que é a graça. A graça é quando eu entrego a minha vida conhecendo o sacrifício de Cristo Jesus, que somente o sacrifício pode perdoar os meus pecados. Então aqui, o escritor aos Hebreus, ele faz esse período de transição, esse discipulado. Então é muito importante nós entendermos. Então dentro do povo hebreu, eles ali tinham seus heróis, seus conquistadores. Porque quando nós vamos lá no Velho Testamento, nós vemos ali os patriarcas, os grandes homens que marcaram a história, que se desbravaram, que conquistaram o território, que conquistou a terra prometida, que andaram com Deus, que viveram com Deus. Então aqui ele vai escrever que Cristo Jesus é superior a todos esses homens, é superior a Moisés, ele é superior ao sumo sacerdote, aos anjos. Então aqui nós entendemos a superioridade de Cristo.
E é muito importante nós entendermos. E aqui no capítulo 11, fala sobre os heróis da fé, os homens que marcaram a história, os homens que marcaram a sua vida pela fé. Mesmo no tempo antigo, pela fé eles conquistaram, pela fé eles alcançaram a bênção. Meus queridos, que eu quero que você compreenda nesta noite, dentro da vida do patriarca Noé, eu quero que Deus tenha uma palavra para nós nesta noite. E aqui, meus queridos, quando nós vamos lá em Gênesis, a história vai nos dizer, a Bíblia, né? A história ali, a Bíblia vai nos dizer, o texto bíblico vai nos dizer que o mundo estava depravado, que o mundo estava distante de Deus. Muitas das vezes nós pegamos aquele texto que Jesus disse, assim como era nos dias de Noé, casava e dava casamento, e nós pensávamos que era simplesmente assim, mas o mundo estava muito pior. O homem se envaideceu, o homem se cresceu e pensou que ele não precisava de Deus. O homem queria resolver as coisas da sua forma. O homem queria fazer do seu modo. O homem não olhava para Deus. O homem se tornou ignorante. E aqui, meus queridos, quando nós falamos sobre Noé, Deus achou a diferença na vida de Noé. Deus achou Noé um homem justo. Está lá em Gênesis capítulo 6. Então Deus chama Noé e fala para ele que ele ia exterminar o ser humano, que ele ia acabar com a humanidade. Meus queridos, hoje os nossos dias não são diferentes. Hoje nós já entendemos claramente que nós já estamos no tempo do fim. Por causa do quê? A terra é ruim? Não, a terra é boa, mas por causa da perversidade humana, pelo egoísmo, pelo homem homocêntrico, o homem no centro de todas as coisas. Era o mesmo que estava acontecendo ali nos dias de Noé. A Bíblia fala que os filhos de Deus se relacionaram com as mulheres e ali nasceram os gigantes. E esses homens, eles dominaram o mundo da época e se tornaram os deuses. Se escravizaram as pessoas, se levou as pessoas a se distanciar de Deus. E aqui o Senhor acha Noé um homem justo. Meus queridos, e ali o Senhor faz uma aliança com Noé, que através de Noé ele traria o fim do ser humano, que através de Noé ele estaria exterminando a raça humana. Meus queridos, nossos dias não estão diferentes. Eu quero te chamar a atenção na vida de Noé, o que ele fez com Deus, o que Deus fez através dele, uma aliança com Deus. Então quero que você entenda, meu querido, a importância de ter uma aliança com Deus. E ter uma aliança com Deus, quando eu falo de aliança, de concerto, de pacto, isso tem algumas obediências. Então aqui, meus queridos, se nós queremos ter um pacto com Deus, uma aliança com Deus, nós precisamos obedecer à voz de Deus. Nós precisamos obedecer o mandato de Deus. E aqui, Noé, pela aliança que ele fez com Deus, ele ouvia Deus. E hoje, muitas das vezes, se torna difícil que nós temos um relacionamento com Deus, que nós temos uma vida íntima com Deus, que nós temos uma vida de comunhão com Deus. Mas eu quero dizer para você que é muito importante, meu querido. Eu fiz menção de ler aqui em Hebreus 11, porque aqui, meus queridos, o texto vai dizer: pela fé Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não poderia ser visto. Então ele não estava vendo o que estava acontecendo. Mas aqui o escritor já nos dá a entender que ele não estava vendo. E muitas das vezes acontece conosco. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer no nosso dia de amanhã. Mas se você confiar em Deus, se você tiver um pacto, uma aliança com Deus, se você colocar a tua vida na confiança de Deus, Deus vai te dar a direção. Deus vai estar cuidando dos seus passos. Deus vai estar direcionando a tua vida. E assim aconteceu com Noé. Noé foi avisado por Deus das coisas que iam acontecer. O interessante, meus queridos, que quando nós vamos lá na história de Noé, lá em Gênesis, no texto bíblico, vai nos mostrar que Deus, ele falou para Noé: faça uma arca para ti e para a tua família. Olha para você ver, quando Deus fala com Noé, Deus já manda que ele fizesse uma arca para ele e para a sua família. Mas mesmo assim, Deus falando que esta arca seria para ele e para a sua família, a Bíblia vai nos dizer, os
pregadores, o texto vai nos dizer que Noé, ele pregou por 120 anos que Deus ia derramar o dilúvio, que Deus ia derramar chuva sobre a terra. E muitos não acreditavam, porque diz o historiador que na época não havia chuva, era simplesmente um sereno que a terra derramava, que o céu derramava. Então muitos desacreditavam de Noé. Meu querido, às vezes você está pregando e muitas pessoas não estão acreditando no que você está vivendo, na tua forma de viver. E muitas das vezes nós pensamos, mas eu não estou pregando, mas nós pregamos na nossa forma de viver para com Deus. Você pode dizer, eu não sou um grande pregador, eu não sei pregar, mas a tua vida precisa ser uma pregação. Nós precisamos pregar não somente com a boca, é muito importante, mas nós precisamos pregar com a nossa vida. Martinho Lutero fala algo muito interessante, que nós devemos pregar não só o evangelho que está na Bíblia, mas o evangelho que está em nós. A nossa maneira de viver precisa ser o evangelho. Então, meus queridos, às vezes nós estamos lamentando por não poder estar dentro de uma igreja, por não estar dentro de um culto litúrgico. Mas a nossa vida não se resume dentro de um culto litúrgico, dentro da liturgia de uma igreja, de uma religião, mas a nossa vida, ela se consiste num relacionamento com Deus, como Noé nos mostra aqui neste momento, na palavra do Senhor, o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. Meus queridos, Deus é maravilhoso e nós precisamos conhecer além das páginas, nós precisamos conhecer pelo nosso relacionamento. Eu sempre falo aqui do livro de A Procura de Deus, de A.W. Tozer. Ele vai falar isso. Nós não podemos conhecer Deus só pela escrita, só pela leitura, mas nós precisamos conhecer Deus por nos relacionar com Ele. Nós precisamos tornar conhecido de Deus, como Jesus disse lá em João 15, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós. Nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos viver um propósito com Deus. Ainda que o mundo zomba de nós, ainda que o mundo critica a nossa maneira de viver, como foi com Noé. Noé foi zombado por diversas vezes, a ponto de ninguém entrar dentro da arca, mas ele entrou, porque ele confiava no Senhor. Meus queridos, o que eu acho muito lindo aqui na Bíblia Sagrada, estudando, a gente vamos vendo a grandeza de Deus. Deus mandou que ele betumasse a arca por dentro e por fora. Para quê? Para proteger a sua família. E nós vivemos num mundo que nós precisamos nos proteger. Mas nós precisamos proteger não segundo o custo do mundo, não segundo os ensinamentos do mundo, mas segundo o ensinamento do Senhor Jesus, sobre o ensinamento do Senhor nosso Deus. Assim como Deus disse a Noé, betuma a arca por dentro e por fora. Então Deus, ele deu a orientação para Noé. E a cada dia, Deus está nos dando orientação para vencer os dilúvios da vida, as tempestades, as afrontas. Eu lhe pergunto, se Noé não tivesse uma comunhão com Deus, se Noé não vivesse na presença de Deus, ele aguentaria a zombação? Ele aguentaria a humilhação? Ele não aguentaria. E assim também é eu e você. Se nós não entrarmos na presença de Deus, nós não vamos aguentar as pressões, meus queridos. E aqui, no mundo que Noé vivia, ele estava focado numa coisa. Ele estava focado em construir a arca, porque ele confiava em Deus. E hoje não é diferente. No que você está focado? Qual é o teu propósito? Você tem observado? Você tem cuidado da tua vida? Você tem deixado que não tenha filtração na tua vida? Que não venha tirar o teu propósito? A tua maneira de ser, a tua maneira de viver? Você já percebeu que tem coisas que tiram a nossa força? Que nos tira do nosso propósito? Tem coisas que tiram o nosso foco? Eu ainda ontem estava conversando com a minha esposa sobre isso. Nós precisamos definir muito bem o que é o nosso propósito. Nós precisamos saber qual é o propósito que Deus colocou nas nossas vidas. Porque se nós não estivermos com a nossa vida betumada por dentro e por fora, se nós não estivermos firmes no nosso propósito, é arriscado perder não somente nós, mas é arriscado perder a nossa família. Então eu quero que você, meu querido,
Guarde bem a tua vida, betume o teu coração, betume por dentro e por fora. Saiba edificar a tua vida, segue as orientações de Deus, que Deus deu a Noé. Está lá em Gênesis 6:13. Então ele seguiu as orientações de Deus. Então é importante que nós seguimos as orientações de Deus na nossa vida, porque o que Deus tem é muito grande. O livramento de Deus é muito grande. E se nós não andarmos pelo caminho do Senhor, de maneira alguma nós vamos nos salvar. Eu estava aqui estudando aqui, a história vai nos dizer que a água, ela cobriu toda a terra. As montanhas mais altas ficaram subterradas debaixo da água. E não pense, mas se eu fosse no monte mais alto, subisse numa árvore, poderia me salvar. De maneira alguma. Aqui o texto vai nos dizer que a água subiu 7 metros acima das maiores montanhas. Então ali pereceram todos. Meu querido, eu quero dizer para você, Deus, ele não é de brincadeira. Deus, ele não brinca com as coisas sérias. E precisamos nós também entendermos que Deus, ele não está brincando. Então aqui o texto vai dizer que ele foi movido por santo temor. Nós precisamos saber o que é a palavra santo, nós precisamos saber o que é o temor. E assim ele construiu a arca, a fim de salvar a sua família. E muitas das vezes nós não preocupamos com a nossa casa. Muitas das vezes nós não preocupamos com a nossa família. Muitas das vezes nós colocamos na cabeça aquilo que as pessoas nos falam. E nós esquecemos de nós esquecemos da nossa família. Mas é importante que nós olhemos hoje para a vida de Noé e entender o livramento que Deus deu a ele. Hoje nós estamos aí vivendo uma epidemia, o Covid-19, e muitas pessoas já dizem que essa peste, essa praga que nós estamos vivendo, ser uma praga apocalipse. Ninguém sabe, nós não sabemos ao certo, mas uma coisa que nós precisamos saber, que nós precisamos estarmos protegidos, primeiramente pela presença de Deus, e segundamente pela obediência à palavra do Senhor. Se for o fim, nós estaremos salvos, como Noé e sua família. Mas se não for o fim, nós estamos protegidos da mesma forma. Meus queridos, e se nós ouvirmos as orientações de Deus, Deus vai fazer prosperar a nossa vida. Deus vai nos direcionar no caminho certo. E o interessante é que Noé ele construiu a arca, mas ele não foi necessário que ele fosse lá no campo e laçasse um animal e trouxesse a arca. Olha para você ver como Deus prosperou a vida daquele homem. Os animais vieram e entraram na arca. Se você obedecer a Deus, Deus vai prosperar a tua palavra. Deus vai prosperar a tua vida. Meus queridos, eu quero que você guarde esta palavra no teu coração, na tua vida. E por que eu quis ler esse versículo aqui, meus queridos? Por que eu não poderia ter ido lá em Gênesis? Mas sabe por quê? Porque muitas das vezes nós colocamos a nossa confiança no homem. Como eu disse aqui, os hebreus, eles faziam dos pais da fé, dos patriarcas, dos grandes homens, como se fosse um Deus. Então foi necessário que o escritor aos hebreus, ele escrevesse e mostrasse a superioridade de Cristo. E o interessante é que esta epístola, ela não tem escritor, não é conhecido escritor. E tudo é um propósito de Deus. Sabe por quê? Para que nós não colocássemos a nossa confiança no homem, no escritor, nos grandes heróis, mas para que nós colocássemos a nossa confiança no Senhor, no nosso Deus. Porque aqui o escritor ele fala que Noé, ele foi o quê? Ele não sabia, mas aqui o texto vai dizer o seguinte: orientado acerca dos acontecimentos que ainda não poderia ser visto. Então ele já foi orientado. Então aqui, para que você entenda que ainda que você não saiba o que está acontecendo ou o que vai acontecer, mas Deus sabe, Deus está no controle da minha e da tua vida. Se você confiar nele, você vai se dar muito bem, você vai ser abençoado. Porque aqui, meu querido, nos mostra que Noé se deu bem em ouvir a voz de Deus, em obedecer a Deus. E se você obedecer a Deus, você vai sair muito bem,
você vai se dar bem. Então eu quero que você ouça a voz de Deus, coloque Deus no centro da tua vida. Não faça como ali os homens nos dias de Noé se colocavam no centro de todas as coisas, se intitulava como um Deus, se achava que tinha o poder, que fazia, acontecia, às vezes pelo tamanho, às vezes pelo dinheiro, pelo poder. Mas para Deus, meu querido, o nosso dinheiro não é nada, a nossa força não é nada, o nosso poder não é nada. Então eu quero que você confie no Senhor, que você será abençoado, que você será próspero, e nós precisamos confiar em Deus. Eu já falei aqui algumas mensagens atrás sobre isto, que os heróis da fé, eles estão aguardando nós para ser abençoado, para ser galardoado. Então vamos mantermos firmes, vamos continuar confiando em Deus, que nada, ninguém, nenhum objeto, nenhuma outra pessoa venha tomar o lugar de Deus na nossa vida, mas que a nossa confiança esteja no Senhor. Ainda que as nossas esperanças estejam perdidas, ainda que você esteja sem esperança para crer, mas acredita, como eu disse ontem, Jesus, ele vai chegar na hora certa, no tempo certo. Então acredite. Ontem eu falei sobre a viúva de Naim. Jesus andou 50 quilômetros para abençoar aquela mulher. Meus queridos, Jesus, ele não mede esforço para te abençoar. Então acredite que Jesus, ele está conosco. Jesus, ele está pronto a nos abençoar. Que Deus te abençoe, e esta é mais uma palavra de esperança. Confia no Senhor, guarda a tua vida, continue os seus projetos, os seus propósitos. Não deixe que ninguém, que nenhuma zombaria, que ninguém venha tirar a tua atenção. Confia no Senhor, concentre a tua força naquilo que o Senhor propôs no seu coração. O que está na tua cabeça, o que está nos teus sonhos, não é ilusão. Muitas pessoas vêm dizer que você está louco, que você está iludido, mas não é. É Deus que está trabalhando através de você. Quantas pessoas olhou para Noé e disse: esse homem está louco, não chove, nós não moramos nem numa beira marítima, não era beira de mar, mas ele continua fazendo aquele grande barco, aquela arca. E muitas pessoas vão fazer o mesmo com você, vai te ridicularizar, mas confia naquilo que Deus colocou no teu coração. Sonhe, acredite, não importe com o tempo. Noé foi 120 anos sonhando e construindo, sonhando e construindo. Chegou um dia, o Senhor trouxe à tona os seus projetos, os seus sonhos. E na tua vida não será diferente. Continue sonhando, continue acreditando que Deus, ele vai prosperar os seus projetos. Deus, ele está com você. Deus está olhando e você está sonhando. Então ele vai trabalhar. Confie. Que Deus te abençoe a tua vida. E esta é mais uma palavra de esperança. Quero orar pela tua vida. Não sei como você encontra no momento. Eu não sei qual a tua situação. Mas eu quero orar para você. Para que Deus venha aprovar os seus projetos. Para que Deus venha te abençoar. E que os teus projetos estejam nas mãos do Senhor. Feche os teus olhos. Soberano Deus, Deus poderoso, Deus grandioso, nós te louvamos neste momento, Senhor, pela tua palavra, pela oportunidade, Senhor, pela revelação, Senhor, da tua palavra que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Senhor, faça-nos prosperar, Senhor, dentro dos teus caminhos, dentro do teu propósito, Deus. Senhor, que nós possamos viver uma vida de justiça, uma vida de retidão, Senhor, ainda que todos se afastem de Ti, ainda que todos abandonem os Teus caminhos, Senhor, mas que nós possamos continuar, Senhor, obedecendo a Tua palavra, Senhor, que nós possamos betumar a nossa vida por dentro e por fora, Senhor, Deus poderoso, que nós possamos viver uma vida de obediência à Tua palavra, Deus santo, Deus grandioso. Prospera, Senhor, a vida de cada um que nos ouve neste momento. Senhor, que toda sorte de bênçãos, Senhor, esteja sobre a vida do teu povo. É o que nós lhe pedimos hoje e todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe grandemente a tua vida. Fique com esta palavra. Esta é mais uma palavra de esperança. Deus tem algo grande na tua vida, mas continue vivendo um propósito com Deus. Se você está distante de Deus, corre enquanto há tempo. Não faça como aquela geração que não ouviu a voz de Deus,
não ouviu o sinal de Deus, ouça o sinal de Deus, viva para Deus, viva um propósito com Deus. Deus vai te prosperar. Acredite, em nome de Jesus. Esta é a palavra do Senhor para você hoje que está nos ouvindo. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, que a mais doce paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, hoje e todo sempre. Amém. Uns querem reencarnar,